as pessoas compareçam para votar, mas para que a gente consiga candidatos, né? Candidatos que se inscrevam e que tenham interesse de ser conselheiros tutelares. Outra responsabilidade são convocar os servidores públicos municipais para auxiliar no processo de escolha, né? Então, vocês organizando toda a logística, vão ter que ver quais são os servidores que poderiam melhor auxiliar, a quantidade, questão de local também. Deixa eu passar aqui. Rinaldo, é só apertar. Aqui. Pronto. Definir os locais de votação que sejam de fácil acesso e observe os requisitos essenciais de acessibilidade, certo? Para facilitar um pouquinho o trabalho, é sempre bom usar os locais onde a Justiça Eleitoral já comumente utiliza, né, nas suas eleições, informar sobre as atribuições do Conselho e sobre a importância da participação de todos os cidadãos na condição ou de candidato ou de eleitores, né? E, enfim, realizar a mobilização popular, como eu estava dizendo. Pode passar, Rinaldo. Bom, por fim, vou falar só um pouquinho da fiscalização pelo Ministério Público, que eu também já tratei do assunto anteriormente. Então, na resolução do CONANDA, existem alguns artigos que falam do Ministério Público, certo? Então, um deles é o artigo 11, parágrafo 6º e 7º. O parágrafo 6º diz o seguinte: esgotada a fase recursal, a comissão especial encarregada de realizar o processo de escolha fará publicar a relação dos candidatos habilitados com cópia ao Ministério Público. Então, na hora que vocês analisarem, né, as inscrições, a documentação e tiver a lista dos candidatos que estão habilitados a prosseguir no processo de escolha, encaminhe uma cópia para o Ministério Público. E o Ministério Público será notificado com antecedência mínima de 72 horas, ou seja, dá o quê? Uns 3 dias, né? De todas as reuniões deliberativas a serem realizadas pela comissão especial, encarregada de realizar o processo de escolha, e pelo Conselho Municipal ou do Distrito Federal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como de todas as decisões nela proferidas e de todos os incidentes verificados, certo? Então, para que o Ministério Público possa bem exercer o papel de fiscalizar, ele tem que receber esses documentos, ele tem que ficar ciente dessas reuniões, do que está acontecendo, certo? Ele não pode estar o tempo inteiro com a comissão, porque a comissão é soberana em relação à condução e organização do processo de escolha. Mas, enquanto órgão fiscalizador, a gente recebe esses documentos, a gente, por exemplo, pode analisar e tentar impugnar uma candidatura, certo? Ou até, enfim, depois marcar uma reunião com o CMDCA para saber melhor como é que está o andamento do processo de escolha, certo? Então, esses 2 artigos, eles estão previstos na resolução do CONANDA. Como eu disse, o Centro de Apoio já disponibilizou um modelo de recomendação e de portaria para que os promotores instaurem logo seus procedimentos e comecem a fiscalizar realmente o processo de escolha. Nossa intenção é também disponibilizar um e-book, né, e diversas outras peças, visando facilitar a fiscalização pelo colega promotor de justiça, né, porque a gente não tem só infância e adolescente, né, é saúde, é educação, é segurança. Então, o Centro de Apoio está aí justamente para isso, para já tentar facilitar o trabalho do colega promotor lá na sua comarca, né, nos municípios. Então, a gente vai disponibilizar também, assim como o Consec está disponibilizando para vocês, diversos documentos, né, e modelos de ofício, enfim, a gente também, enquanto CAOP, disponibiliza para o promotor de justiça e também tira dúvida, enfim, o Centro de Apoio fica bem movimentado quando é ano de eleição do Conselho Tutelar, certo? Então, assim, o que é que eu recomendo? Né, é estreitar, né, a comissão eleitoral, depois que formada, estreitar essa conversa com o Ministério Público, ir até a promotoria, se apresentar, deixar os meios de comunicação, olha, aqui é o e-mail da comissão, aqui é o telefone da comissão, pegar o e-mail e o telefone da promotoria, certo? Hoje toda a promotoria ela tem o WhatsApp, a comunicação oficial pode ser pelo WhatsApp, então facilita, né, não precisa a gente se deslocar a todo tempo, certo? Fazer uma reunião, enfim, para estreitar, digamos assim, o caminho de comunicação entre o Conselho e o Ministério Público, porque vai facilitar tanto a vida do promotor, enquanto órgão fiscalizador, como de vocês, certo? Acho que é o finalzinho. Bom, então, assim, essas eram algumas palavras, certo? Breves,
passando aí pela legislação que eu vim trazer para vocês. Doutora Natália, ela vai continuar mostrando minudentemente um modelo de edital, tá certo? Enfim, e depois a gente vai responder as perguntas. Quem quiser, por favor, sinalize que a gente dá o papelzinho. E também, se for o caso, abrir o microfone para escutá-los, tá bom? Então, agradeço novamente a paciência, né, e por terem vindo e comparecido aqui ao evento. Muito obrigada. Bom dia. Todo mundo já com a cabeça fervendo, eu imagino, né? Imaginando mil coisas, os prazos e tudo mais. Então, agora eu vou tentar aqui acalmar o coração de todo mundo, porque a gente tem modelo para tudo. É só a gente editar, observar o que tem lá na regrinha do nosso município. E a gente vai estar aqui para dar todo o suporte para vocês e fazer com que seja aí o melhor processo de escolha da vida de vocês esse ano. Pretensiosa, né? E quero saber aqui quem é a primeira vez que está participando de um processo de escolha para conselheiros tutelares. Certo. Eu fiz essa pergunta ontem também, porque é bom a gente saber, né? Quem está pela primeira vez, ouvindo pela primeira vez todo esse caminhão de informações, porque eu sei que a gente fica um pouco perdido, mas já tudo vai fazer sentido dentro de uma linha lógica e a gente vai conseguir trabalhar, fazer com que tudo flua bem direitinho. Vamos lá. Primeira coisa. Temos aqui um QR Code, igual aquele dos restaurantes que a gente chega para olhar o cardápio, que eu particularmente detesto. Eu gosto mais do físico, vejo a hora que volte. Mas a gente tem aí esse QR Code para vocês apontarem o celular e já baixarem a pasta completa com todos os documentos, modelos, tudo que a gente já preparou para auxiliar vocês nesse processo de escolha, certo? Vários slides desses vão ter o mesmo QR Code, só porque às vezes a pessoa baixou, fechou, quer baixar de novo, mas é o mesmo aqui. Vocês não precisam ficar baixando em todo slide, porque é a mesma coisa, é a mesma pasta, tá certo? Então, aí vão ter todos os modelinhos que a gente vai precisar. Quando vocês forem baixar no computador, porque além do QR Code, a gente tem também um link, se vocês preferirem, o celular não está lendo, qualquer razão, a gente tem um link que já está sendo disponibilizado para vocês, e neste link, se vocês abrirem no computador, também vai ser possível baixar todos os documentos de uma vez só, não precisa baixar de um em um, como às vezes é no celular. Então, vai aparecer uma tela mais ou menos parecida com essa, e lá no cantinho direito superior vai ter fazer o download de tudo, já facilita também vocês criarem uma pastinha no computador ou lá no conselho de vocês, um arquivo com todos esses documentos. O que é que a gente vai encontrar? Tem QR Code ali de novo para quem ainda quiser baixar. O que a gente vai encontrar lá dentro dessa pasta do Drive, que está tudo lá compartilhado? O primeiro documento é a Resolução 134 de 2023 do CONSEC. Essa resolução ela já foi publicada no Diário Oficial do RN, dia 25 de fevereiro, certo? Então, essa resolução já é válida, ela já está publicada e ela vai nortear todo o processo de escolha para todos os municípios, certo? Nortear. Isso a gente vai sempre reforçar aqui. Todos os documentos vocês vão editar com base no que está lá. Tem coisas que são imutáveis, porque faz parte da dinâmica do que não pode, por causa da lei, ser alterado. E tem vários documentos que têm destaques em vermelho, amarelo, grifado, que vocês sabem que esses são os campos que vocês necessariamente precisam editar, observando a lei municipal, ok? Então, a primeira resolução é a 134 de 2023, e o segundo documento que tem lá é o calendário geral. O calendário geral, ele tem as datas que devem ser observadas pelos municípios, certo? Esse calendário geral, ele dá um bom norte para a gente, quando quiser olhar alguma data rápida, não precisar folhear todo o edital, né? E a gente seguindo ali, dando check em cada etapa que for sendo cumprida, tá bom? E aí vamos para os modelos. Primeiro tem a resolução e o calendário, que não são modelos, são documentos que já estão editados e fixos para a gente seguir. E aí começam os modelos. O terceiro documento que vai ter lá nessa pastinha, que vocês já podem até estar vendo por aí, é o modelo de resolução do CMDCA. Esse é o primeiro documento que vocês vão começar a trabalhar, certo? Chegando nos municípios de vocês de volta, é nele que a gente tem que se debruçar.
Esse modelo, essa resolução, ela vai aprovar e publicar o edital de convocação e vai instituir a Comissão Especial Eleitoral responsável pelo certame. A Comissão Especial Eleitoral ela vai ser retirada de dentro do Conselho Municipal, de dentro do CMDCA. Os membros vão ser designados para comporem essa comissão, e aí essa é a resolução que vai instituir essa comissão, certo? Acho que você tem uma dúvida, né? A gente já tira. Anota aí para não esquecer. Em seguida, a gente vai ver o modelo de edital de abertura do processo de escolha. Ele está em destaque porque é neste modelo que a gente vai se debruçar com mais afinco hoje, com mais detalhes, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente tem prazo bem próximo para publicar esse edital, né, por causa da antecedência mínima prevista na lei. O quinto documento que a gente vai encontrar lá nessa pastinha é o anexo, são os anexos do edital. Né? Então, vai ter lá um documento que tem seguido todos os anexos que precisam constar no edital. Quais são? A ficha de inscrição, a declaração de disponibilidade do candidato, a declaração de idoneidade moral, declaração de responsabilidade das informações que os candidatos estão prestando, o formulário de comprovação de experiência, a declaração de experiência e o modelinho também de protocolo de recebimento das inscrições. Então, para tudo tem modelo, certo? Isso já facilita bastante. Sexto documento. É um modelo da relação de candidatos inscritos e a abertura do prazo para as impugnações. Então, esse documento também vai ter lá. Sétimo, o modelinho de ofício ao juiz eleitoral, que vocês vão precisar fazer para solicitar as urnas, certo? Sejam elas eletrônicas, sejam elas cabines, né, de votação, de cédulas, mas vai ter lá o modelinho para solicitação. Cada município vai precisar fazer o seu ofício. Oitavo documento, a ata de aplicação da prova, que também é bem detalhada com todos os campos que precisam ser preenchidos. O 9 é o modelo de ofício para a Guarda Municipal e para a PM, para que a gente solicite o apoio, né, no dia do processo de escolha. O 10, ele se divide em 10A e 10B, tá? É o único que está assim. O 10A é um modelo de ofício para a prefeitura, em que vocês vão... Obrigada, Renata. Em que vocês vão solicitar a designação de servidores municipais para serem mesários e escrutinadores no dia do processo de escolha. E o B é um modelinho de decreto municipal que vai estabelecer sobre a folga pelo trabalho na eleição. A folga é este servidor que foi designado, e vocês vão precisar de um decreto para estabelecer isso, e aí também vai ter o modelo. 11 é o modelinho de edital de convocação dos eleitores, certo? Que vai divulgar os locais de votação, isso já é um pouquinho mais na frente. 13, modelinho da cédula de papel, que a maioria dos municípios vai usar a cédula de papel. E aí a gente vai ver mais na frente as regrinhas dessa cédula. 13, documento para o dia da votação, com destaque. O que a gente tem para o dia da votação? Os modelos de ata da votação, membros da mesa, identificação dos fiscais, se tiver, né? Ocorrências e providências, ata de apuração, boletim de urna, resultado da apuração, a ata geral da votação e apuração, modelo de edital de publicação do resultado da eleição, a resolução, que tem o resultado final, e a homologação do processo de escolha após os recursos. Então, a gente vai seguindo a ordem, linha do tempo, e vai usando cada modelinho desse aí. Chegamos, então, no modelo do edital, né? A gente vai editar lá no município de cada um a resolução do CMDCA e o edital, que isso aí é o que tem pressa. E aí vamos ver, você está querendo apontar ali, os principais pontos, item por item. A gente não vai ler o edital completo, mas cada item do edital a gente vai passar por ele aqui e vai esclarecer os pontos mais importantes. O primeiro ponto que tem no edital, não sei se vocês já chegaram a abrir aí o documento ou ver, é do processo de escolha. Ele fala o que é o processo de escolha, como é que funciona, e para tudo, para todo esse trabalho, é aquilo que a gente vem reforçando. Vocês precisam observar a lei municipal e a resolução do CMDCA, que vocês vão editar. O CMDCA e a comissão eleitoral, eles possuem autonomia e legitimidade para as deliberações. E isso é muito importante. Eu sei que às vezes a gente fica um pouco inseguro, surgem muitas questões nesse processo todo,
e a gente acaba querendo submeter tudo a uma aprovação, por exemplo, do Ministério Público. Não é necessário que vocês submetam a aprovação do Ministério Público. Vocês têm autonomia. O Conselho Municipal e a Comissão Eleitoral têm autonomia para deliberar e tomar as decisões de acordo com as leis municipais de vocês, a resolução do CONANDA, o ECA. Vocês tomam as decisões e comunicam ao Ministério Público. E o CONSEC vai estar aqui também para dar apoio e para fazer uma assessoria técnica e jurídica se for necessário. Tá certo? Então, reforçando aí, né, que a Comissão Especial Eleitoral, que vai ser designada pelo CMDCA, conforme a resolução que vai ser editada, ela é a responsável pela organização e condução do processo de escolha, tá certo? Tomem posse desse poder aí. O que tem no ponto 2 do edital do Conselho Tutelário? Vai dizer, né, que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, como a doutora Marília já trouxe, não jurisdicional, encarregado pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Esse é um pedacinho, um recorte, inclusive, no modelo do jeitinho que está lá. Aí a gente vai ver que em cada município vai ter o mínimo de um conselho, composto por 5 membros, né, para um mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. E no 2.3, a gente já tem um itemzinho lá destacado em vermelhinho com um X que vocês precisam editar. O conselheiro tutelar fará jus ao recebimento de vencimentos mensais no valor de... Cada município vai editar de acordo com a sua realidade, com a sua lei municipal. Tá certo? Ponto 3 do edital, dos requisitos básicos exigidos. Mesma coisa, já tem outro campo ali para vocês atualizarem de acordo com a lei municipal. Reconhecida idoneidade moral, atestada por 2 pessoas alistadas eleitoralmente no município ou área de jurisdição do respectivo conselho tutelar, observados os impedimentos legais relativos ao grau de parentesco do artigo tal, da Lei Municipal número tal, e artigo 140 da ECA. 3.2, idade superior a 21 anos no ato da inscrição. Então, lá no item 3 vão ter todos os requisitos. E olha aí, já um monte de campo para vocês editarem de acordo com a lei municipal. Vocês vão editar com relação à experiência do candidato, né? Aqui no nosso modelo diz que tem que ser de no mínimo 1 ano no município. Pode ser que a lei municipal traga uma previsão diferente. E que tenha que ter, essa experiência tem que ter sido pelo menos em uma instituição registrada pelo CMDCA. Verifiquem a lei municipal de vocês, o que ela diz. Tá? Possuir ensino médio completo, concluído até a data da inscrição. Também tem que ver se a lei municipal prevê esse requisito. Quando a lei municipal ela não fizer essa exigência, a gente não pode fazer essa exigência no edital. Porque senão a gente vai estar fazendo uma inovação, como a doutora Marília falou. Então, lá embaixo tem o destaque. Incluir as demais exigências de cada lei municipal. Além desses requisitos que o nosso modelo do edital traz, se a lei municipal trouxer outras regras, outras exigências, vocês vão incluir aí, tá certo? Então, é excluir o que não houver previsão na lei municipal, porque a gente não pode trazer essa dificuldade só no edital se a lei não prevê, mas acrescentar as que a lei fizer a previsão. Item 4, da inscrição e da entrega dos documentos. Lá no 4.2, aliás, no 4.1 já está dizendo assim, a participação no presente processo de escolha inicia-se pela inscrição por meio de requerimento e ou meio digital. Aí a gente já sabe que provavelmente não vai ter nenhum meio digital, as inscrições todas serão feitas manualmente, né? E será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste edital. 4.2. A inscrição somente será efetuada pessoalmente ou por meio digital, a gente já falou sobre isso, caso seja disponibilizado pelo Conselho, na sede do CMDCA, no período de 20 de abril a 5 de maio. Esse é uma data que precisa ser observada. E aí, editar o horário, de acordo ali com o funcionamento do Conselho. As informações prestadas na inscrição são de total responsabilidade do candidato. E o 4.4 traz, ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar o original e cópias dos documentos a seguir. Lá no edital, tinha previsão, no modelo, inclusive, aliás, tinha, caso o município realize inscrição apenas por meio digital, poderia ser dispensada essa inscrição com a cópia dos originais. Mas aí vocês já podem eliminar essa informação, porque realmente a gente acredita que todos os processos vão ser feitos de forma escrita, né, presencial e com a entrega dos documentos físicos.
Das etapas do processo de escolha. Calendáriozinho, aí já começam a aparecer as datas, né? A inscrição e a entrega dos documentos, ela deve ocorrer no período de 20 de abril até 5 de maio. Então, vocês percebam que essas datas aí, elas não estão grifadas nem em vermelho. Então, a gente não é para estar editando essas datas, são datas que precisam ser cumpridas. Publicação da relação dos candidatos inscritos, até dia 11/5. Se o conselho, a comissão conseguir fazer a publicação antes disso, não tem problema, é até 11/5. Prazo para impugnação de candidatura, de 12 de maio a 18 de maio. A apresentação da defesa pelo candidato impugnado, de 24 de maio a 30 de maio. O CMDCA, através da comissão, vai ter o prazo para julgamento de eventuais impugnações até o dia 6 de junho, 6/6. E a publicação da lista preliminar dos candidatos habilitados tem que ser feita até o dia 7/6. Os recursos para o CMDCA, né, eles devem ocorrer do dia 8/6 ao dia 9/6. E a publicação da relação definitiva das candidaturas deferidas, inclusive com julgamento de eventuais recursos, no dia 15/6, certo? Esse destaque em vermelho, essa parte aí, vai falar sobre a questão da prova. Tem municípios que podem não ter a previsão, essa exigência da prova de conhecimentos específicos. Então, o 5.9 vai dizer que o exame de conhecimento específico com caráter eliminatório, contendo X questões de caráter objetivo sobre o ECA, considerando-se apto o candidato que acertar no mínimo 50%. Sim, esse é um requisito que vocês vão precisar verificar a previsão legal da lei municipal. Onde tiver a previsão de ocorrer esse exame de conhecimento específico, ele tem que ocorrer no dia 23 de julho, certo? E a gente vai falar sobre essa questão da prova. Todos os municípios aqui têm prova? Tem previsão de prova? Certo. Então, tá. Mas a lei tem previsão de que tenha prova de conhecimento específico. Vamos lá. O município em que a lei não exigia a realização de prova para que o candidato seja habilitado, a gente não vai poder colocar essa exigência de prova no edital, tá? Justamente por aquilo que a gente falou. Se a lei não exige, o edital não pode exigir esse requisito, tá bom? Aí a gente até também falou sobre isso ontem, assim. Se vocês conseguirem, até a publicação do edital, que tem que acontecer agora dia 4, né? Dia 3 de abril. Modificar a lei, conversar com os vereadores, às vezes é uma Câmara pequena, enfim, consegue fazer a modificação da lei, tudo bem, ótimo. Agora, sim, para a gente não se desesperar. Não. Na verdade, o que a lei não prevê, o edital não pode prever isso em qualquer regra de escolha. A lei, a gente não pode criar um requisito de dificuldade se a própria lei não traz esse requisito, senão a gente estaria legislando no edital, tá? Aí é um problema. O município de vocês não tem lei que fale sobre o... Ah, tá. Então, o município que não tiver lei nenhuma sobre o processo de escolha do conselheiro tutelar, procura o CONSEG, procura o Ministério Público para a gente ver como é que vai resolver, tá? Porque aí é uma situação mais peculiar. Então, vamos lá. A gente vai tirar todas essas dúvidas sobre a prova um pouquinho mais na frente. O prazo para a publicação do gabarito e a relação dos aprovados é dia 26/7. E o prazo para recursos, de 27/7 a dia 2 de agosto. E a publicação da relação dos candidatos habilitados e dos resultados dos recursos, dia 10 de agosto. Vamos lá, para a gente não perder o fio da meada. Anotem as perguntas para não esquecer, para no final a gente poder responder, tá? Passada essa etapa da prova, e aí, obviamente, o município em que a lei não prevê realização de prova, ele vai retirar do edital esses itens, e vai editar os numerozinhos para ficar na ordem, e a gente vai pular para a reunião para conhecimento formal das regras do processo de escolha. Essa reunião
para que os candidatos todos conheçam as regras do processo de escolha, ela tem que ocorrer até o dia 14 de agosto. O prazo para envio dos dados dos candidatos habilitados ao CONSEC, que aí vocês vão utilizar o formulário que vai ser disponibilizado pelo TRE, ele precisa ser enviado até o dia 21 de agosto, para que a gente faça a inseminação dos dados nas urnas ou nas cédulas, enfim, nos documentos que forem ser utilizados no dia. Seguindo ainda nas etapas do processo de escolha. A reunião, alguns itens aí, como reunião para seleção dos locais de votação, o 5.18 também, que é a reunião de treinamento com o TRE, e a formação inicial, esses itens a gente ainda vai definir a data, porque são etapas um pouco mais à frente, e vai fazer a ampla divulgação para vocês dessas datas, tá certo? Mas o período da campanha eleitoral já está estabelecido, do dia 15 de agosto até o dia 29 de setembro. E o início da divulgação dos locais do processo de escolha vai ser dia 10 do 9. 10 do 9 a gente começa a publicar quais serão os locais do processo de escolha. A data unificada, todo mundo já sabe, né? Dia 1º de outubro de 2023. Geralmente segue o horário das eleições gerais, né? De 8 às 17. A gente vai ver mais na frente. A divulgação do resultado de processo de escolha, relação de titulares e suplentes, até o dia 2 do 10. Então, no dia seguinte, a gente já precisa fazer essa publicação, até dia 2 do 10. Terminando antes, já publica logo. Prazo para recurso relativo ao resultado do processo de escolha vai do dia 4 do 10 a 10 do 10. O julgamento dos recursos precisa se dar entre o dia 11 e 14 de outubro. E a divulgação da homologação do resultado final pelo presidente do CMDCA precisa ocorrer até o dia 18 de outubro. Vamos lá. Dúvidas que sempre surgem. Quem analisa os documentos dos candidatos inscritos? O CMDCA, através da Comissão Especial Eleitoral. Ela é que vai analisar a documentação. Tem mínimo de inscritos? Gera uma polêmica isso aí. Sim, tem mínimos de inscritos, certo? Lá na regrinha geral, diz que tem mínimo de 10 habilitados, sendo que a gente precisa lembrar que se tiver menos de 5 inscritos, e aí a grande responsabilidade que a gente tem, que é de mobilizar as pessoas para esse processo de escolha. A gente precisaria, se tivesse menos de 5, reabrir um processo. Imagine o away que isso seria, certo? Mas quanto mais candidatos a gente tiver, melhor. Lembrando que a gente tem a composição do conselho, né, de 5 membros, mas para os suplentes a gente não tem essa limitação. A gente pode ter quantos suplentes forem, né? Isso facilita muito na hora que a gente precisa fazer essas substituições. Então, o prazo ele só pode ser reaberto, ele só vai ser reaberto realmente se não alcançar o número mínimo de 5. Correto, Rinaldo? Ontem a gente estava conversando sobre esse item. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Nós vamos ter aí uma chuva de candidatos e vamos ter muitos suplentes em todos os municípios. Então, lembrando, o CMDCA ele deverá envidar esforços para que o número de candidatos seja o maior possível, de modo a ampliar as opções de escolhas pelos eleitores e obter um número maior de suplentes, promovendo divulgação ampla em rádios, meios oficiais de publicação, a fixação do edital em sede de órgãos públicos, carro de som, dentre outros. Item 7. Da impugnação às candidaturas. E aí eu já trago para vocês todas essas datas que estão lá no calendário geral, que a gente vai olhar também, mas já para a gente destacar e tendo em mente. A partir da publicação do edital com a lista dos candidatos inscritos, conforme o modelo que vai estar lá no anexo 8, poderá qualquer cidadão acima de 18 anos e dotado de capacidade civil requerer, no prazo consignado, aí a gente já puxa uma setinha, que é do dia 12 do 5 ao dia 18, a Comissão Especial Eleitoral a impugnação de candidaturas em petição fundamentada, acompanhada das respectivas provas que ele quiser apresentar. O Ministério Público Estadual, na condição de fiscal do processo de escolha, também tem legitimidade para impugnar candidaturas em igual prazo. O candidato que tiver a sua candidatura impugnada, ele vai ser notificado num prazo de 2 dias
e poderá apresentar a defesa no prazo consignado no edital, que é do dia 24/5 a dia 30/5. A Comissão Especial Eleitoral ela vai analisar a defesa apresentada, podendo ouvir testemunhas, determinar diligências, juntado de documentos, conforme o artigo 11 da Resolução 231 do CONANDA. E ela vai precisar analisar essa defesa até o dia 6/6. O resultado da análise da impugnação pela Comissão Especial Eleitoral e a lista dos candidatos que foram previamente habilitados vai ser divulgada até o dia 15/6, com comunicação ao Ministério Público. Item 8, da segunda etapa, o exame de conhecimento específico, né, que é o que gera um monte de dúvida também. Caso no seu município, não sei se é aqui a situação de alguém, mas parece que sim, que tem algumas situações. Não tenha previsão de prova, não faça a lei, não faça essa exigência. Ser omisso é não fazer a exigência, certo? Se a lei não fizer essa exigência, vocês vão cancelar essa segunda etapa no edital de vocês. Não vai poder ter, a não ser que vocês consigam, daqui para lá, a modificação da lei a tempo, certo? Então, a segunda etapa ela vai falar justamente sobre o conhecimento específico, a gente vai precisar observar em todo esse item 8 do edital, o que é que diz a lei. Para as leis municipais que já têm a previsão da prova, o exame de conhecimento específico ocorrerá no dia 23/7, que é um domingo. O exame de conhecimento específico consistirá em prova objetiva de caráter eliminatório com as seguintes regras. A prova ela deve versar sobre a lei federal, o ECA. Ela vai constar, aí a gente tem que observar a lei, de 20 questões objetivas valendo 10 pontos no total. Verifiquem se a lei municipal é omissa nesse sentido. Diz que tem prova, mas não diz a quantidade mínima, talvez. Aí vocês vão seguir o que está aí. Porque se a lei exige a prova, mas é omissa na quantidade de questões, tudo bem, vocês podem disciplinar. Mas se a lei não exige a prova, ela é omissa, ela não tem a previsão de prova, aí não pode ter prova. Entendi dessa parte, né? E vai ser aprovado o candidato que obtiver a nota mínima de 5 pontos. Mesma coisa, se a lei traz a previsão da prova, mas não diz a quantidade mínima de pontos, a gente disciplina com base na lei. Se não tiver, se tiver a exigência de uma outra pontuação, a gente vai replicar isso também no nosso edital. A prova será distribuída pelo CONSEC, certo? E a gente vai falar sobre isso. A Cengide, que é a secretaria na qual o CONSEC hoje está vinculado, ela vai custear a elaboração da prova pela Comperv. Custear a elaboração. E os municípios vão ter a possibilidade, facultado aos municípios, fazerem a adesão a essa prova da Comperv. E aí cada município vai fazer o pagamento apenas da impressão da sua quantidade de provas, certo? Então, eu vou passar para vocês os valores que a gente já recebeu. Deixa eu abrir aqui, que eu já falo logo. E aí fica a critério do município. Tem municípios que querem fazer parcerias ou vincular com outras instituições que realizam essa prova. Não tem problema, tá? Vocês podem ou não fazer a adesão à prova da Comperv. A secretaria custeia a elaboração, que vai ser R$ 8.858,44. Então, isso vai ser por parte da Cengide. E a impressão, empacotamento das provas e folha de respostas, que é quem aderir vai pagar por unidade, R$ 4,22. E também pagaria a leitura ótica das folhas de resposta e o processamento das notas, que é R$ 2,42 a unidade também. Então, se o seu município vai ter 10 provas, você vai pagar 10 provas e 10 correções, digamos assim, leitura do caderno, porque as provas, geralmente, da Comperv são todas objetivas. E esse é o pagamento que o município vai precisar fazer, tá certo? Vamos lá. R$ 4,22 a impressão, empacotamento das provas e de folha de respostas, R$ 4,22. Leitura ótica das folhas de resposta e processamento de notas, R$ 2,42, certo? Valor unitário. E aí, caso o município também não faça a adesão a essa prova da Comperv, também vai precisar ter atenção às suas regrinhas peculiares, tá bom? A divulgação do gabarito ela deve ocorrer até dia 24/7.
Tá? Então, se a prova ela foi realizada ali dia 23, no dia seguinte já tem que estar divulgado o gabarito. O resultado dos aprovados e a classificação no exame de aferição, ele tem que ser publicado até o dia 26 de julho. E desse resultado também vai caber um recurso à Comissão Especial Eleitoral no prazo do dia 27/7 ao dia 2 de agosto. O julgamento dos recursos relativos à prova de conhecimentos, ele deve ocorrer do dia 3 ao dia 9. E aí a gente já pula para o 8.6, que é comum a quem tem prova e quem não tem prova, que é, após a análise da Comissão Especial Eleitoral, será divulgada a lista definitiva dos candidatos aptos à eleição até o dia 10 de agosto, certo? E aí a gente já vai para uma outra etapa, que é a terceira, a votação. Votação dia 1º de outubro de 2023, em todo o país, das 8 às 17. O voto, ele é facultativo e secreto, então, diferente das eleições gerais, o voto é facultativo, o que aumenta a nossa responsabilidade de mobilização e engajamento da população. Os eleitores aptos, aí essa é uma data importante, tá, gente? Eles precisam estar alistados no domicílio eleitoral até o dia 25 de junho. São a regra da legislação eleitoral. Então, caso a pessoa não tenha o título de eleitor ou não esteja naquela cidade onde ela quer votar, ela precisa ter feito a sua transferência ou ter se alistado até o dia 25 de junho, certo? O uso exclusivo da cédula no modelo aprovado pelo CMDCA é uma regra, tá? Como a maioria dos municípios vai ter a urna de cédulas, não a urna eletrônica, o TRE ele não consegue fornecer urna eletrônica para todos os municípios. A maioria vai ter realmente a cédula, então vocês vão precisar utilizar a cédula no modelo que for aprovado pelo CMDCA, que tem modelo também na nossa pasta, e com a assinatura dos membros da mesa receptora. Será considerado inválido o voto manual que a cédula contenha mais de um candidato assinalado, que a cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa receptora, cuja cédula não corresponder ao modelo oficial, a cédula que estiver em branco ou a que tiver o sigilo violado. Tá? Então, isso precisa ser observado. As mesas receptoras de votos, elas serão compostas por membros do CMDCA e ou servidores municipais, devidamente cadastrados pela Comissão Especial Eleitoral. Não poderá compor a mesa receptora de votos o candidato inscrito e os seus parentes. Isso é importante para o interior, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e colaterais até o 3º grau. E aí eu sempre brinco, primo, pode? Pode. Primo já é 4º grau. Não pode, então, né? Companheiro, cônjuge, acima, pai, mãe, avô, até o bisavô. Irmão, irmã também não pode, tios também não podem. E para baixo, filhos, netos e até bisnetos, certo? Primo pode. Compete a cada mesa receptora de votos solucionar imediatamente as dificuldades ou dúvidas que ocorram durante a votação e lavrar a ata de votação anotando as eventuais ocorrências. Vocês vão ver que lá no modelinho dos documentos para o dia da votação já tem os campos de ocorrência, o que foi que aconteceu, qual foi a decisão tomada pela mesa, certo? Tem tudo lá bem organizado. O item 10 do edital, ele traz as condutas vedadas. Tá? E aí a gente não vai ler cada uma delas, mas vocês estão vendo que aí não tem muito espaço para edição, porque são as regras realmente da legislação geral. E vocês vão precisar observar só a legislação específica, se traz alguma outra questão ou não para vocês incluírem.